Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou Leonardo Fernandes e esse é o nosso Inteirados. Seja muito bem-vindo à nossa edição especial. Hoje eu estou aqui na Praça Tancredo Neves, um dos cartões postais da nossa cidade, mais frequentado pelos casais de pombos. Não estou falando desses pombos. Agora sim, refiro-me a esses casais apaixonados que vêm aqui para conversar, namorar e depois dar de comer pro pombo. A Praça Tancredo Neves, localizada no centro de Vitória da Conquista, Bahia, é um dos principais marcos históricos e turísticos da cidade, conhecida por sua beleza e simbolismo, criada no final do século XIX e início do século XX, quando Vitória da Conquista começou a se consolidar como um polo urbano regional. É daqui, desse ponto de encontro e inspiração para preservar a memória da nossa cidade, que vamos apresentar o nosso Inteirados. No programa de hoje nós vamos conversar com Thalita Soares, fisioterapeuta pélvica e sexóloga, sobre um tema essencial, porém muitas vezes cercados de tabus: a sexualidade. O homem saudável que começa a utilizar esses medicamentos, eles podem começar a desenvolver alguns problemas de saúde. Então, primeira coisa, se automedicar é errado. Agora, para quebrar o gelo, me responda com sinceridade: você já falhou na hora H? Uma pesquisa inédita realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia mostrou o ano passado que 52% dos entrevistados admitiram que já falharam na hora H. A mesma pesquisa mostrou que apenas 26% dos entrevistados estão satisfeitos com o tamanho do próprio pênis. Mas calma, fique tranquilo, tamanho não é o problema. Nosso objetivo é ampliar o debate sobre educação sexual e os desafios que enfrentamos quando falamos desse tema. Tudo isso com seriedade e leveza para vocês ficarem inteirados. Thalita, seja muito bem-vinda, muito obrigado por nos aceitar aqui no seu consultório. E está sendo uma honra bater um papo com você sobre sexologia e todos os aspectos que envolvem o universo masculino. Eu que agradeço o convite de vocês por estar participando do programa e sejam bem-vindos. Sempre que precisar, a porta está aberta. Muito obrigado, Thalita. Thalita, olha só, vamos começar já pela sua profissão. A gente escuta muito falar sobre a fisioterapia pélvica, sobre a sexologia e conta um pouco para nós como é que funciona, como é que o homem deve te procurar. A fisioterapia pélvica é uma área da fisioterapia que trata disfunções e prevenções do assoalho pélvico. Isso se torna meio que complicado quando o homem vai entender, mas seria sobre ereção, perda urinária, perda fecal e até prevenções de alguns tipos de doença. Para procurar, pode entrar de forma preventiva sim, então às vezes o homem querer aprender mais como realizar a contração do assoalho pélvico. Para que isso? Não só para prevenir uma perda urinária quando chegar numa determinada idade, mas isso também ajuda na questão da ereção, porque precisa de bombeamento de sangue e quando você tem um controle melhor do seu assoalho pélvico, o seu desempenho sexual acaba sendo melhor. Então entra como preventivo. E lógico, a maioria que me procura, na verdade, acaba sendo para tratamento, que são homens que já tiveram câncer de próstata ou que tiveram alguma lesão medular, de medula baixa, então na região lombar, região sacral, e acabam evoluindo para perda urinária, perda fecal, disfunção erétil, ejaculação precoce e assim por diante. Perfeito. Thalita, outra coisa, geralmente, e a maioria dos homens tem um certo receio de assumir que falhou na hora H. E também a frustração pelo tamanho do pênis. Então, assim, quando se falha na hora H, qual é o motivo e o que o homem deve fazer? Tá. Falha na hora H, eu falo que até a mulher às vezes falha, mas ela disfarça. Porque para a mulher, vamos dizer que às vezes se torna um pouco mais fácil. Então não tem nada demais você falhar na hora H. O problema é isso se tornar uma constância. Aí tem que avaliar a sua vascularização. Mas por que falha às vezes? Às vezes pode ser porque beber uma dose de bebida a mais, então isso vai prejudicar a sua vascularização, porque o pênis ele é 100% sangue.
Às vezes é um problema que você tá ali, tá tenso naquele momento, tá preocupado com coisas do serviço, coisas de casa, não tá bem no seu relacionamento. Então isso pode fazer que você não consiga ter uma ereção satisfatória também. E em outros casos, quando você tem alguma patologia. Então vamos pensar que eu tô com algum problema neurológico, tô com, que nem eu comentei quase agora, uma compressão na minha medula, e essa compressão no meu sistema nervoso, na região da minha medula, está influenciando para que não chegue sangue suficiente na minha região pélvica e pode dificultar a minha ereção. Perfeito. Além da falta da ereção, tem também a questão do tamanho do pênis, né? A média nacional aqui no Brasil varia de 10,5 centímetros a 17, 16 por aí. O tamanho realmente importa? É o que todos os homens querem saber, né? Eu vou falar como mulher. Eu acho assim que o tamanho, se você não tiver um brinquedo grande e você não souber usar, não serve pra nada. Então eu acho que é isso que os homens têm que ter na cabeça. Hoje em dia existem cirurgias para aumentar o tamanho do pênis por uma questão de estética. O problema dessas cirurgias, que lógico, como toda cirurgia pode ter complicação, você pode perder a sensibilidade da glande do pênis, que é a principal sensibilidade que o homem tem. Mas se eu for pensar durante a penetração, para a mulher a penetração ela é inicial. Então, se eu for te orientar, eu falaria muito mais em questão da grossura, né, da calibragem, do que do tamanho em si. Porque quando é muito grande também, pode machucar a mulher, principalmente dependendo da posição. A mulher vai sentir dor, vai sentir desconforto, não vai conseguir chegar no orgasmo com tanta facilidade. Perfeito. Então, fica tranquilo, homens. Ótimo. Thalita, atualmente nós homens também estamos consumindo muito conteúdo adultos, né, em sites, em vídeos, né, compartilhados, e sem falar também nas músicas eróticas, né, que influenciam a questão do sexo. E então estamos muito naquela preocupação de reproduzir o que nós vemos. E às vezes nem damos o prazer necessário para a mulher e acabamos sendo iludidos. E a mulher também acaba fingindo a questão do orgasmo. E como é que lidar com essas situações? Tá. Primeiro, que como qualquer bastidor, por trás dos bastidores das câmeras, o que nós temos? Não é real. Então não adianta você ver um filme pornográfico, você ver um conteúdo adulto e você querer fazer igual, achar que aquele jato que a mulher soltou vai ser igual. Eu vou até eu recebi uma pergunta dessa no meu Instagram faz pouco tempo, que um homem perguntou assim pra mim: é verdade que quando a mulher tem orgasmo realmente sai aquele jato grande, aquele esguincho grande? Essas mulheres, o que elas fazem no conteúdo adulto? Elas colocam água com machuca dentro do canal vaginal e na hora da filmagem elas aprendem a fazer uma expulsão, que é uma força onde eu uso bastante meu abdômen para jogar essa água com expulsão e dar a impressão de que é um jato. Pode acontecer? É raro a mulher que consegue fazer isso. E o problema do conteúdo adulto é que ele gera muita ansiedade nos homens. Isso é um dos motivos que gera ejaculação precoce. Então tem alguns homens que acabam desenvolvendo ejaculação precoce, alguns tipos de disfunções, diminuição de libido, que também é uma disfunção sexual que o homem pode vir apresentar por essa questão. E isso vai influenciando, é que nem eu falo. Beleza, o homem está ali vendo conteúdo adulto, se empolgando. As mulheres estão vendo o quê? O amor no dorama. Querendo se apaixonar pelo dorama. Será que aquele homem, ele vai ser carinhoso? Vai abrir aquele guarda-chuva no meio da chuva que nem faz o dorama porque a mulher gosta desse contato? E o homem que aquilo que ele está vendo no conteúdo. É tudo fictício. Então tem que ter uma boa comunicação, um bom relacionamento, uma boa amizade, um respeito. Quando você tem tudo isso e você entende, e eu consigo me abrir com o meu parceiro a ponto de falar: eu gosto que você toca aqui. Você pode tocar em outras partes, mas aqui, nossa, quando toca aqui, fala baixinho no meu ouvido, chega a arrepiar os pelos. É isso que tem que ter, intimidade suficiente para os dois se sentirem à vontade, tanto o homem quanto a mulher. Quanto maior a intimidade, certeza que o prazer vai estar em alta sempre, independente se tem muitos anos de casado ou se está começando agora. Perfeito. Então, assim, na intimidade tem que ter uma comunicação, né? Tem que ter o diálogo. E além do diálogo, o casal tem que estar aberto, né, para as novas experiências. É como você falou, é juntar as duas coisas. Juntar o romantismo do dorama, que seria a preliminar, e a veracidade do conteúdo adulto. E tipo assim, é gradativo, né? Você tem que investir na preliminar para que o sexo seja melhor.
Não é isso? Então, assim, para a mulher tem que ser dessa forma, é isso? Não é que para a mulher tem que ser dessa forma. O próprio homem, se ele começar a se descobrir e perceber que não só o órgão genital é que gera o desejo, e nem só o visual gera o desejo, mas eu falo assim, eu vou dar uma dica aqui para todos os homens. Se permitam colocar uma venda. Deixa a mulher usar e abusar do seu corpo com você com uma venda. Os seus sentidos ficam mais aguçados. E ainda por cima gera aquele meio que uma tensãozinha, falando, e agora? Onde vai tocar? Onde vai mexer? O que vai fazer? E isso você vai se descobrindo que você tem prazeres em outras regiões. Tem homens que conhecem, sim, e conhecem o seu corpo, e tem homem que fala assim, quando passa a mão nas minhas costas, eu fico até com medo do que eu posso fazer. Então, assim, não precisa ser exatamente. É que muitos homens focam no órgão genital. E o órgão genital nem sempre é o principal. Então, nós temos outros pontos erógenos no nosso corpo que tem a capacidade de desenvolver prazer e não necessariamente eu preciso da penetração para ter orgasmo. Então a questão é do autoconhecimento, né? Sim, autoconhecimento. Dentro da fisioterapia pélvica a gente trabalha muito com autoconhecimento. A gente chama de terapia comportamental e dentro dessas terapias que nós trabalhamos, eu faço a paciente ter percepção e o homem ter percepção do corpo deles. Então o que seria essa percepção? Além de algumas mudanças no estilo, no hábito de vida quando se trata de alterações sexuais, normalmente eu falo para o paciente se conhecer, se tocar. Então, durante o banho, usa sabonetes com texturas diferentes, uma bucha diferente, toma um banho a dois, deixa alguém fazer um carinho nas suas costas, permita tocar o seu pescoço, permite alguém falar baixinho na sua orelha e faz o teste com o outro. Então, se eu gosto de tal coisa, eu falo assim, calma, vou fazer com o outro, vai que o outro também gosta, vai que minha parceira está ali afim desse momento. Então, se permita, quanto mais você se conhecer, melhor. E detalhe, não precisa de penetração para você ter um orgasmo. Isso daí eu falo muito para paciente que às vezes tem disfunção erétil. Então, pacientes que já tiveram câncer de próstata nem sempre conseguem ter uma ereção satisfatória. Então eu falo para eles, foca nas preliminares, tenta se autodescobrir, ver os seus pontos, permita com que sua parceira entenda e compreenda aonde é que te dá prazer. Aí sim você vai ser feliz sem autocobrança de penetração. Então é sobre isso. As preliminares, homens aí ligados aqui no Tirados, é mais importante do que o próprio ato sexual. Então se liga nisso, fica aí mais um pouquinho e até o próximo bloco. Voltamos com mais um bate-papo com a sexóloga e fisioterapeuta pélvica Thalita Soares. E como vocês viram no bloco anterior, as preliminares são mais importantes que o tempo de penetração. Mas mesmo assim, a maioria de nós homens nos preocupamos na automedicação para manter esse tempo, né, de penetração mais prolongado. O que você diz sobre essa automedicação, Thalita? Os medicamentos, eles são vasodilatadores. O objetivo dele é para paciente que realmente tem a necessidade, que tem uma dificuldade de conseguir uma ereção de forma natural. Então vamos pensar, um homem que passou por um câncer de próstata, que teve toda a cirurgia, está com a vascularização prejudicada, ou que tem alguma alteração neurológica e essa alteração neurológica prejudica. Um homem saudável que começa a utilizar esses medicamentos, eles podem começar a desenvolver alguns problemas de saúde. Então, primeira coisa, se automedicar é errado. Começa por aí. Segundo, você está deixando o seu corpo natural, fisiológico, normal, trabalhar para substituir por um medicamento. Vai chegar uma hora que seu corpo não vai mais conseguir fazer isso sem a ajuda de um medicamento e o seu corpo se torna um corpo doente. E lógico, a longo prazo pode até chegar a ser que isso vai gerar outros tipos de complicações no seu organismo, como problemas cardíacos. Então, não oriento. Muitos jovens, a gente escuta hoje em dia falando que está se automedicando, usando medicamentos para melhorar o tempo da ereção. Mas aí eu te pergunto, para que se a gente já conversou que as preliminares é onde que vai fazer com que tudo funcione melhor? E o autoconhecimento, tanto você conhecer melhor o seu parceiro ou a sua parceira, e quanto mais conhecimento, entrosamento tiver nesse casal, melhor vai ser a satisfação entre os dois. Com essa automedicação, seria bem melhor a prevenção, né? Então prevenir é muito melhor, o autocuidado é muito melhor. Então, como você aconselha, né, nós homens
a estar sempre buscando o médico, prevenindo para que a nossa saúde sexual esteja em dias? Sim, a prevenção é o melhor caminho para qualquer ser humano. Quando a gente fala de prevenção, então, primeiro, o homem ele já não tem muito cuidado com a saúde quando se fala de prevenção, porque a mulher, quando ela tem o primeiro ciclo menstrual na adolescência, a mãe normalmente já leva ela no ginecologista e já começa toda uma recomendação de saúde ginecológica para essa mulher. E o homem, com quantos anos será que esse homem começa a ir no urologista? A maioria só procura o urologista após os 40 anos de idade. Então, às vezes ele não tem esse autoconhecimento de que ele pode fazer exames preventivos como um exame cardíaco, como um exame de sangue, para saber se tem alguma doença, se tem alguma bactéria, alguma infecção. Então, a falta de conhecimento do homem que ele pode, a partir dos 20 anos, começar a procurar um urologista, tirar suas dúvidas e fazer esses exames preventivos básicos, acaba sendo necessário, mas por falta de uma educação sexual, de orientação sobre o cuidado com a saúde, esses homens acabam não procurando. Tanto que a principal exame que nós temos hoje em dia é a prevenção do câncer de próstata, que gerou o Novembro Azul, com a intenção de falar, homem também se cuida, que era um tópico, né, um nome que não era utilizado antigamente, e hoje em dia a gente já escuta os homens falando que tem como eles se prevenirem, tem como eles se cuidarem sim, e eles melhorarem a durabilidade da sua vida. Thalita, e sobre a questão também do sexo seguro, né, que é uma proteção não só para o homem, mas também para a mulher, né, o cuidado com as STs, com as ISTs, né, como se precaver, além do sexo ser bom, tem que ser seguro. Exatamente, o sexo tem que ser seguro, e uma notícia triste é que o índice de HIV vem aumentando muito nos grupos jovens, ou seja, temos os preservativos, tanto femininos quanto masculinos hoje em dia para serem utilizados, mas a população não está utilizando. E quando se fala de infecção, não só a questão do HIV, mas nós temos também o HPV. E o HPV, hoje em dia, nós temos vacinas que desde os 12 anos podem estar começando a tomar essa vacina, o menino e a menina, para gerar uma prevenção. E qual o pior do HPV que muita gente não sabe? Ele desenvolve um câncer de pênis e um câncer de útero, sendo mais comum o câncer de útero, e a infecção, na maioria das vezes, é o homem que acaba transmitindo para essa mulher. Perfeito. Thalita, e a educação sexual, para o homem principalmente, começa a partir de qual idade? Dos 2 anos, como você estava dizendo? Isso, a educação sexual. Quando a gente fala de educação sexual, todo mundo gera, nossa, como assim? Com 2 anos vou falar com uma criança? Gente, a educação sexual, ela está correlacionada de você conhecer o seu corpo, aonde pode, onde não pode ser tocado, e a forma de eu respeitar o corpo do meu amigo e da minha amiga. Então, no caso tanto de meninos quanto meninas com 2 anos de idade, existem livros educativos hoje em dia que ensinam aonde pode tocar, como se acariciar, porque às vezes vem um tio e beija aqui no cantinho da boca. Vem a avó e fala, ai, deixa eu pegar aqui, ó, olha isso daqui, olha a bilunga, olha o amendoim, e gera aqueles nomes. Se eu quero respeitar o meu corpo, por mais que para o adulto isso passa como uma brincadeira, como será que essa criança está entendendo essa brincadeira? E isso futuramente pode gerar distúrbios. A gente já parou para pensar que um pedófilo ou um estuprador, ele teve uma base de infância, ele teve um pai, ele teve uma mãe, mas o que será que teve por parte do psicológico para ele se tornar esse abusador hoje em dia? Eu acho que nada justifica você desrespeitar o corpo de um outro homem ou de uma outra mulher. Mas a partir do momento que eu entendo isso desde a minha infância e que eu consiga ter esse autoconhecimento, será que isso não diminuiria esses casos? Então, a partir dos 2 anos, os pais já têm que estar ensinando para seus filhos, olha, não toca na genital da coleguinha ou do coleguinha, não toca em certas partes. Isso. Além de falar para não tocar, isso entra como uma prevenção da pedofilia. Então, a partir do momento que eu ensino uma criança sobre ela conhecer o órgão sexual dela e falar o nome correto. Eu vou contar aqui uma história rapidinha, de uma menina. Essa história rola na internet, não sei se ela é real ou não, mas ela é usada muito como exemplo quando se fala de pedofilia, mas pode acontecer com o menino também. Então, era assim, uma menina de 6 anos que foi para a escola. E ela chegou na professora e falou assim, professora, esse fim de semana meu tio lambeu meu biscoito. Aí a professora deu risada e falou, nossa, que tio atrevido, da próxima vez dá um tapa na mão do seu tio.
Aí passaram-se umas 2 semanas, a mãe dessa menina foi na escola e falou para a professora se tinha acontecido alguma coisa na escola, porque a filha estava reclamando de dor no órgão genital. E a professora entendeu que o biscoito se tratava da vulva. Então, quando a gente fala de educação sexual, eu tô falando para você orientar e falar o nome correto. Gente, não é pecado você falar pênis ou você falar vulva, porque a vagina é o canal, é a parte interna. A parte externa se chama vulva e o pênis é toda a parte externa do órgão masculino. Para o homem é mais fácil, porque desde criança ele olha o órgão dele, ele toca o órgão dele, ele sente o órgão dele. A criança começa a sentir um prazer, lógico, diferente do nosso prazer adulto, quando se fala de sexualidade, mas ela começa a se autoconhecer. Dependendo de como esse autoconhecimento e de como essa criança está sendo influenciada, vai ser às vezes a forma que ela vai gravar que ela tem que ser o adulto. Então, às vezes, aquele homem adulto que não consegue ter um relacionamento com uma única mulher, não consegue ter controle da sua sexualidade, então para ele tudo é erótico. Às vezes alguém olha de um jeito, fala alguma coisa, ele já vê de uma forma diferente. Então, isso vem de uma base da infância. Às vezes tem alguns traumas psicológicos ali, algumas coisas que não foram educadas de forma correta, que deveriam ter sido trabalhadas nessa criança e que infelizmente não foi. Tirando os pais que têm vergonha de conversar com os filhos, né? Que Sim. Muitas vezes, eu falo assim, não tenham vergonha. Primeiro que é seu filho e a base dele vai ser você. É melhor ele aprender com você do que aprender errado na rua. E o diálogo é uma prevenção para um certo abuso, né? Exatamente. O diálogo é fundamental. Tem a parte do machismo também, né? Primeira vez vou te levar ali na casa das primas. E aí você já tem 15, 16, 18 anos e ainda não fez nada. Então, assim, pro homem começa a ter uma cobrança para perder a virgindade. E pra mulher já não tem essa cobrança, já é o contrário. Se você for ver pra mulher é assim, não, como assim? Você tem essa idade tão nova e já tá tendo relação? Pra você ver como as peças são opostos e como a educação ela é vista de forma errada. Sendo que o ideal era ela ser vista paralelo, das duas maneiras. Além dessa questão, né, da cobrança da sexualidade do homem ser antes da idade da mulher, essa cobrança é mais voltada por conta do modo patriarcal, né, do machismo. Uhum. E, querendo ou não, temos que ver os dois lados, né? Vamos tomar cuidado com as nossas crianças, independente de ser homem ou mulher, né? Vamos deixar com que as coisas aconteçam de maneira natural. Exatamente, sem cobrança. Daí que vem aquela questão do homem achar que para ter orgasmo precisa de penetração. Vender esse machismo, vender essa cobrança de que o órgão genital tem que funcionar, ele não pode falhar. E se eu falhar é porque tô com problema, então significa que eu sou broxa. Aí daí começa a ter aqueles nomes, né? Nomenclatura. Começa a colocar nomenclatura de forma desnecessária. E não precisa disso. E Thalita vai contar um segredo para você que já foi broxa. Brincadeiras à parte, gente. Quem não broxou, né? Quem nunca broxou. E isso é um tabu para nós, enquanto homens, né? A questão do broxar, a questão do faltar na hora H. Então fique aí e logo logo voltaremos para o próximo bloco. Voltamos para o nosso bloco, onde vocês vão aprender como não broxar. E se acontecer broxar, o que fazer na hora H. E aí, Thalita, como é que faz, né, para não broxar? E quando broxar, o que fazer? Bem, o broxar é aquilo que a gente tinha falado, né? É uma falta de estímulo, às vezes tá com uma preocupação, tá com alguma coisa assim. Mas se não está conseguindo ter ereção naquele momento, está com dificuldade, por que parar se a gente já sabe que a penetração não é tão fundamental? Ela ajuda, eu falo que ela é a cereja do bolo, é a penetração. Mas por que não continuar com os estímulos para ver se essa ereção volta? Então eu sempre oriento meus pacientes a manter o estímulo. Manter um beijo, manter um abraço, manter as carícias, vai para o sexo oral. E como dizem os mais velhos, foram-se os anéis e ficam-se os dedos. Use a criatividade, mas não perca o seu momento. Aí agora. E, Thalita, acontece também da gente, né, de nós homens, ao dormirmos, termos um sonho erótico.
e acordarmos todo melado. E aí, da mesma forma que acontece no sonho, é possível acontecer na vida real? Sim, acontece. Não é necessário, tanto para o homem quanto para a mulher, ter a penetração para conseguir atingir o orgasmo. O orgasmo, existem outras partes erógenas no nosso corpo que podem ser excitadas sem precisar de penetração. Então, quando mais conhecimento você tem sobre o seu corpo, você consegue chegar nisso daí. Tanto que eu costumo falar assim, né? Teve até homens que já falou pra mim, ai, como que uma mulher fica com outra mulher? Exatamente, se a outra mulher, às vezes, e tem mulher que não gosta de penetração, às vezes por uma questão de trauma, às vezes por uma questão de disfunção sexual feminina, ela não gosta daquela penetração. E ela consegue se relacionar com outra mulher porque não vai ter a cobrança da penetração. Então, homens, tirem isso da cabeça. Essa questão de só penetração e não saber usar os demais recursos, você pode acabar frustrando a sua parceira. Agora sim, a pergunta que não quer calar. E como fazer esse sexo oral? Como encontrar o ponto G? Existe mesmo o ponto G ou é mito? Não, o ponto G, vamos dizer que ele existe. Eu vou pedir a sua ajuda para pegar meus ursinhos aí do lado, que eu acho que na prática, olhando assim, vai ser mais fácil. Pega para mim, por favor, Leonardo. São esses brinquedos daqui. Esses são meus brinquedinhos que eu utilizo aqui no consultório para falar sobre educação sexual. Vamos lá. Tudo isso daqui nós chamamos de vulva. É como se fosse uma casa com as suas repartições. Então, a parte externa é chamada de vulva. Na vulva nós temos o clitóris, que tem um capuzinho, e o clitóris, ele nada mais é do que o órgão sexual feminino. Então, através do estímulo do clitóris, com penetração, aí sim a mulher consegue ter orgasmo. Caso contrário, não. E embaixo tem o canal da uretra, e aqui nós temos o canal vaginal. Aí quem olha pensa, Léo, você acha que isso daqui, o clitóris é desse tamanho ou ele é maior? Rapaz, eu tô vendo aí, parece ser bem maior. Exatamente. O clitóris, ele é normalmente o tamanho da palma da mão de uma mulher. Então ele tá aqui atrás, ó. Quando a gente tira, ó, tem o canal vaginal, o canal da uretra que tá em cima, o canal vaginal. E quando você faz a penetração e você toca essa parte aqui em cima, é onde eles consideram que, vamos dizer que seria o ponto G fictício que todo mundo acaba escutando. Mas para a mulher ter esse domínio, ela tem que aprender a contrair o seu canal vaginal. Essa contração acaba sendo involuntária, acontece automaticamente, mas se a mulher tiver controle e domínio dessa contração, vai ser bom não só para a mulher, mas também para o homem. Então a gente considera que o clitóris da mulher, que é esse órgão aqui, o órgão sexual da mulher, ele é praticamente idêntico à glande do homem. A glande, ela tem em torno de 4.000 terminações nervosas, enquanto aqui tem 10. E ambos são feitos para que você consiga ter o estímulo durante a penetração e consiga atingir o orgasmo. Mas, claro, além desses dois órgãos, quando você toca o corpo em outras áreas, em outras regiões, então a mama da mulher, a orelha, o pescoço, as costas, interno de coxa, a virilha, não só da mulher, mas do homem também, e tem esse conhecimento, até a região escrotal do homem também. Tem homens que quando você toca essa região, eles vão a delírio. Então, saibam conhecer, se permitam e tenham intimidade. Quanto maior a intimidade, mais facilidade para você chegar no seu felizes para sempre. Thalita, muito obrigado pelo bate-papo. Foi muito enriquecedor, tanto para mim quanto para todos os homens que hoje estão inteirados sobre a sexualidade, a sua sexualidade e a sexualidade da mulher. Então nada melhor, gente, que ter intimidade, respeito e cuidado com o outro. E Thalita, como fazer para te encontrar nas redes sociais, para tirar mais dúvidas? O meu Instagram é thalitasoares.fisiopélvica e o meu contato é 77999243597. Atendo aqui na região de Vitória da Conquista, mas também faço por telemedicina, que a gente pode fazer alguns tipos de atendimentos online também, tirar dúvidas. Mandem perguntas no direct que estou sempre ali participando. E tem palestras também na cidade aqui de Vitória da Conquista e em algumas regiões também, como Itapetinga. Às vezes eu vou para São Paulo para dar palestras, conversando sempre sobre sexualidade, educação sexual e trazendo autoconhecimento tanto para o público feminino como o masculino, que está crescendo bastante, hein? Thalita, mais uma vez, muito obrigado por nos atender, por nos receber aqui no seu consultório. E até a próxima, gente. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Um forte abraço.